Na Europa, a Suécia tem sido um país em contracorrente no que diz respeito à estratégia de ataque à pandemia. Procuramos agora a opinião e a visão de um português residente em Estocolmo. Boa noite, Pedro Almeida, estudante de mestrado na Stockholm School of Economics. Ao contrário de Portugal, a Suécia tem estado num planalto relativamente baixo, mas hoje já começa a haver sinais de uma possível subida. Pergunto-lhe que alterações é que preparam as autoridades suecas para implementar e se o confinamento já é uma possibilidade que desta vez esteja a ser considerado, nomeadamente por vós que vivem na cidade capital da Suécia. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e pronto, é sempre um gosto partilhar a minha visão daquilo que tem passado aqui na Suécia. Indo ao encontro da sua questão, o que está a acontecer aqui na Suécia é um pouco diferente daquilo que está a acontecer no resto do mundo e acho que a visão que tem do problema não está a ser afetada pelo aumento do número de casos que indicou que aconteceu no dia de hoje. O número de casos mantém-se relativamente baixo e, portanto, é de esperar, e o feedback que tenho obtido dos suecos é esse, é que o confinamento não é uma hipótese. Isto vai muito ao encontro da estratégia que foi delineada desde o início, porque ao contrário dos outros países como Portugal, que optaram pelo confinamento, aqui na Suécia eles sempre olharam para o confinamento como o adiar dos acontecimentos e não propriamente como uma solução. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que aqui na Suécia eles sempre tiveram em mente que uma segunda ou terceira vaga poderia eventualmente acontecer e que se o número de casos poderia ser baixo inicialmente numa primeira fase, mas que depois, à partida, na segunda e na terceira, como está a verificar agora, poderia acontecer. Não quero com isto dizer que, através da estratégia seguida pela Suécia, que não possa acontecer aqui também de haver uma segunda vaga, porque o inverno está aí à porta e efetivamente é sempre preocupante o impacto que o Covid pode ter neste período que agora se aproxima, mas efetivamente os planos traçados sempre foram esses. O governo sueco nunca acreditou que a vacina chegasse a tempo, chegasse antes do inverno e, portanto, a estratégia delineada foi essa, foi numa primeira fase um grande número de casos, numa fase inicial muitas mortes, o que despertou os olhares do mundo sobre a Suécia, mas efetivamente agora, ao contrário dos outros países que estão a começar a aumentar o número de casos, aqui os números mantêm-se relativamente pequenos. E inclusivamente desde o início de setembro, desculpe interrompê-lo, Pedro, desde o início de setembro, que não se tem registado qualquer morte na Suécia. Houve muitas pessoas na Suécia e fora da Suécia que criticaram a estratégia do governo baseada na estratégia do epidemiologista-chefe Anders Tegnell e que dizia que o objetivo era deixar basicamente os mais velhos morrer. Também sentiu essa como sendo a estratégia? É assim, isso foi pronto, o feedback que eu obtive aqui foi que isso foi um comentário um pouco infeliz, porque o que o governo sueco sempre defendeu foi que deveria ser dada prioridade à proteção dos grupos de risco, nomeadamente os idosos. Acontece que, e pronto, já está mais do que estudado, apesar de que nunca se pode apontar uma única causa, efetivamente verificou-se que muitos suecos deslocaram-se no período de janeiro e fevereiro para os Alpes, para a Itália e a Áustria, e depois quando regressaram muitos deles já vinham de certa forma contaminados e isso agravou aqui o número de casos. E depois foi um suceder de número de mortes muito grave, porque existiram efetivamente muitos casos em lares de idosos. Pedro, deixe-me só perguntar-lhe mais uma coisa, porque o nosso tempo está infelizmente quase a acabar. Eu queria saber se me poderia dar uma visão de que comportamento é que genericamente os cidadãos têm tido em matéria de distanciamento e proteção individual. E desculpe estar a interrompê-lo, mas o nosso tempo rapidamente está a acabar. Sim. Não, é assim, aqui não existe propriamente regras, nomeadamente do uso obrigatório de máscara. No entanto, o que se verifica é que, efetivamente, os cidadãos suecos respeitam o distanciamento social. O governo também pediu
que se evitasse o uso de transportes públicos, que aqui, como sabemos, efetivamente é do uso maioritário da população. E há relato de ajuntamentos de jovens organizados online? A estes conselhos, portanto, respeita-se distanciamento social e, desse ponto de vista, os cidadãos suecos realmente são exemplares. Portanto, acho que são, de certa forma, um exemplo a seguir. Não quero com isto dizer que não existam quebras, que não existam falhas nos comportamentos também, que não são, desculpe uma expressão, não são nenhum santos, também se cometem os seus erros. Mas, e há ajuntamentos de jovens organizados online, Pedro? As regras. Não sei se me está a ouvir. Perguntava-lhe se há ajuntamentos de jovens organizados online. É assim, isso não consigo confirmar. O que posso confirmar é que, efetivamente, existem ajuntamentos. Verifica-se que a população mais jovem, durante o fim de semana, verificam-se algumas festas, porque, lá está, não são identificados como grupos de risco e, portanto, podem proceder a esse tipo de eventos. Estão, no entanto, limitadas a 50 pessoas e verifica-se o cumprimento na maioria dos casos. Não quero dizer que não existam exceções e, portanto, respondendo mais concretamente à sua questão, efetivamente existem casos reportados de festas, de ajuntamentos, de muitos outros eventos que excedem esta regra definida e imposta pelo governo sueco. Pedro Almeida, muito obrigado por ter estado connosco com a sua visão e o testemunho de quem vive na Suécia, um país que, como sabemos, tem tido ao longo desta pandemia uma estratégia muito diferente da de outros países europeus. No início ainda houve uma estratégia semelhante no Reino Unido e também em parte na Holanda, mas depois as coisas acabaram por mudar. Muito obrigado, boa noite.